Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes, Jesus respondeu. Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com sua mulher e os seus filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que deves. O companheiro caiu aos seus pés e suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de todo o coração o seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, ouvi minhas palavras, Escutai a vossa minha prece. Senhor, ouvi minhas palavras. escutai A vossa minha prece, ó meu Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. São José, valei-me. Valei-me, São José. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, tá bom, Senhor? Não. 70 vezes 7. 70 vezes 7. A palavra de hoje, Jesus vai nos ensinar sobre o perdão, que não é condicionado a um número, mas ele precisa ser dado sempre, quantas vezes for necessário. Jesus, quando vai ensinar, ele vai nos mostrar caminhos para o nosso relacionamento com o outro e caminhos para o nosso relacionamento com o Pai. Além de realizar as curas, os milagres, as libertações, o ensino faz parte do ministério de Jesus. O anúncio da palavra, o anúncio da verdade, o ensinamento daquilo
que nos traz a verdade diante das realidades que vivemos. Jesus vai nos ensinar, com a verdade que Ele ensina, a voltar o nosso relacionamento com o Pai e também com os outros. Por isso Ele fala do perdão, que é o vínculo que nós temos de superação das realidades de sofrimento que os outros provocam na nossa alma. Mas Ele nos ensina também relacionarmos com o Pai. E não existe relacionamento com o Pai que não passe pelo ministério dos anjos. Nós somos uma realidade física, concreta, humana, mas somos inseridos numa realidade puramente espiritual. Existe uma realidade maior do que aquilo que os nossos olhos são capazes de alcançar. O homem está inserido em uma realidade física, concreta, material, pelo seu corpo, mas ele também está inserido numa realidade espiritual pela sua alma, que é espírito, que sustenta o corpo, que dá vida ao corpo. E essa realidade espiritual é onde está a presença de Deus, aonde age a graça de Deus. E toda ação de Deus é mediada pelo mundo angélico. O mundo espiritual que nós estamos inseridos, que é uma realidade que nós não vemos, é um mundo invisível, mas que faz parte da realidade concreta desse mundo visível, palpável, que nós estamos inseridos. Uma realidade que Jesus ensinou, uma realidade que Jesus mostrou. Um mundo espiritual que nos cerca, que é mediado pelos anjos de Deus, e local também aonde se manifestam os espíritos de trevas. Nossa vida é cercada de um mundo espiritual, o que nós chamamos de mundo dos anjos, mundo angélico. O próprio Jesus, toda a sua vida foi permeada pelo ministério dos anjos. O anúncio do seu nascimento, o anjo Gabriel visita Maria, o anjo Gabriel visita José, o anjo Gabriel visita Zacarias e anuncia o nascimento do precursor João Batista, aqueles que vão tornar conhecido a vontade de Deus, aqueles que vão fazer com que o conhecimento de Deus seja alcançado, seja realizado e seja cumprido nessa vida. Uma das missões do anjo é fazer com que a vontade de Deus seja conhecida, seja vivida e seja realizada. O anjo que depois vai guardar Maria e José, quando Maria estava grávida, prestes a dar à luz, Herodes que queria matar as crianças, o anjo aparece a José e pede para levar para outro lugar. Ele tem o papel de cuidar, de defender, de proteger. Depois que a criança não tinha mais o risco, o anjo aparece de novo a José e diz: pode voltar com a criança, porque aquele que queria matá-la não existe mais. A missão do anjo é mostrar o caminho, conduzir, proteger contra todos os perigos, seja humano, seja espiritual. Jesus, quando vai iniciar o seu ministério, ele vai dizer, logo no início, no chamado dos primeiros discípulos: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Ele anuncia aquilo que vai acontecer, os sinais que vão acompanhar, os anjos que vão intervir na vida daquele que quer fazer a vontade de Deus.
Os anjos são aqueles que nos defendem de todas as tentações. Jesus, quando ficou cheio do Espírito Santo, ele foi levado para o deserto. E ele foi tentado pelo demônio, uma realidade que nós vamos falar depois do mal. Mas quando Jesus foi tentado pelo demônio, nos fala a palavra de Deus, que depois que ele passou pelas tentações, depois que ele resistiu às tentações, os anjos vieram para quê? Servi-lo. A ação e mediação dos anjos que acompanham aqueles que lutam, aqueles que se recomendam diante de Deus, diante das provações, das tentações da vida. Jesus, quando vai entrar numa agonia profunda no jardim do Getsêmani, quando ele vai passar por um sofrimento na alma daquilo que ele vai passar no corpo, ele entra numa angústia profunda. E a palavra de Deus nos fala claramente: os anjos vieram para confortá-lo. Missão do anjo: confortar nos momentos de dificuldades, vir nos sustentar quando as angústias, dificuldades da vida alcançam a nossa realidade humana. Jesus, quando ressuscita, são os anjos que anunciam: ele ressuscitou, não está aqui. Não procure nos meios dos mortos aquele que está vivo, ressuscitou. Vai anunciar que ele está vivo. Os anjos, eles fazem parte do mistério da revelação da salvação de Deus. É uma verdade que o próprio Jesus nos ensina. Quando Jesus vai dizer sobre as crianças: os anjos deles estão diante do Pai. Jesus mesmo vai nos falar sobre essa realidade concreta que nós temos, que é uma verdade que toda a Sagrada Escritura é permeada dessa realidade. Não é ideia do padre, é uma verdade de fé, é uma verdade bíblica, é uma verdade que a palavra de Deus nos atesta a existência dos anjos, que não são realidades para alguns escolhidos, é uma realidade concreta a toda existência humana. São Tomás de Aquino vai nos dizer: se compreendêssemos a plenitude que tem uma alma e o valor diante de Deus, que Deus, a sua bondade, dignou fazer existir um espírito puro só para guardar aquela alma durante a sua existência, desde o seu nascimento até o momento que entregue diante da glória de Deus, quando parte dessa vida. Nós temos um espírito puro, um anjo, um ser celeste, único, pessoal, para nos guardar ao longo de toda a nossa vida. Olha a graça que Deus concede. Além de termos o Espírito Santo, existe um anjo. O catecismo da igreja nos ensina: todos os homens, desde o momento do seu nascimento até o momento que sai dessa existência, recebe um anjo que vai guardá-lo todos os dias de sua vida. E São Padre Pio vai ensinar: você tem um anjo da guarda, recorre a ele. Às vezes a gente fica recorrendo a tantas pessoas que às vezes não vai fazer nada para a gente. Às vezes a gente fica divulgando no Face, no Instagram, as dificuldades que às vezes a gente enfrenta. Coloca lá carinha, né? Como é que você está? Está triste? Estou bem? Não estou? E às vezes a gente esquece de algo tão precioso, de uma presença tão sublime, que é a presença do anjo da guarda. Toda a Sagrada Escritura é permeada pelo anjo. Abraão, Moisés, Noé, Jacó, Josué, da palavra de hoje,
todos fizeram a experiência de serem conduzidos pelo anjo de Deus. Os anjos são realidades concretas que caminham junto de nós. Se os nossos olhos pudessem compreender o mundo espiritual que nos envolve aqui e agora, neste momento, nós poderíamos compreender toda a plenitude dessa palavra de hoje. O mundo espiritual que faz com que esse mundo material, humano, concreto, seja conduzido segundo a vontade de Deus. Os anjos são anjos, denominados anjos enquanto missão, porque a palavra anjo significa mensageiro, enviado, aquele que tem uma única missão: fazer com que a vontade de Deus seja cumprida. Por isso o nome anjo, mensageiro, aquele que cumpre a vontade. Tem esse nome enquanto função, mas enquanto essência não. Enquanto a essência é espírito, espírito puro. Não é dotado de corpo material, mas é espírito puro, dotado de liberdade, dotado de vontade, dotado de inteligência superior à inteligência humana e individual. É único. Não existe um anjo igual ao outro, como não existe uma pessoa igual a outra, nem os gêmeos univitelinos são idênticos. Pode ser externamente, mas a sua característica, a sua essência são completamente diferentes. Assim também são os anjos. São únicos, individuais, imortais. Uma vez criado, não existe a morte. A morte para o mundo espiritual é a separação do Criador, que nós chamamos de inferno. Isso é morte. Os anjos, eles são imortais. Deus, quando criou todas as coisas, Deus pensou no mundo humano, físico, material, concreto, aonde nós expressamos a nossa existência. Mas Deus também pensou no mundo espiritual, que seriam os mediadores entre o céu e a terra. Os anjos são aqueles que fazem com que o céu desça à terra, aqueles que fazem com que a terra se eleve até o céu. Todos nós temos um anjo. Qual a quantidade de anjos que existe? A igreja, a tradição da igreja nos ensina que é miríades e miríades, milhares e milhares de anjos. Maior do que o número de seres humanos são o número dos espíritos criados por Deus para a glória de Deus. Lá no livro do Apocalipse vai falar: eu vi um sinal no céu, eu vi também uma multidão, milhares e milhares de seres espirituais criados para a glória de Deus, que cantavam glória diante do trono e diante do Cordeiro. Realidades concretas que pouco invocamos, que pouco conhecemos, que pouco falamos, que pouco rezamos. Se soubéssemos o valor que tem um anjo da guarda, nós recorreríamos a ele em todas as situações. O meu passa apertado comigo. São Padre Pio ensinou: você tem um anjo, vale-te dele. Está enfrentando uma dificuldade? O Senhor foi me dado para me ajudar. Me ajuda, me orienta, me conduz. Os anjos também, eles respeitam a nossa liberdade, a liberdade de escolha. Mas quando nós pedimos, nós invocamos, ele só espera isso. A nossa abertura, a capacidade de rezar, de clamar, de pedir. Muitas vezes a gente aprende quando é pequeno. A nossa devoção ao anjo da guarda, isso é tão bonito quando a gente é criança, né? Acho que uma das primeiras orações que a gente aprende, e quando eu rezo com as crianças, quase que não tem uma que não sabe: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
se a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Tem uma outra que eu aprendi com as crianças no cantinho de Maria. Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. Vocês conhecem, né? A invocação, a devoção aos santos anjos, que quando a gente está criança, a gente aprende, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai deixando. Eu preciso aprender a invocar a presença do meu anjo da guarda. Eu preciso aprender a invocar a ação dos espíritos criados por Deus para me defender, para me guardar, para me iluminar, para me governar, para me direcionar. Existem situações no campo espiritual que só o mundo espiritual pode intervir. Muitas vezes nós queremos lutar com realidades espirituais com armas humanas. Não. Mundo espiritual só enfrenta o próprio mundo espiritual. Mundo espiritual só se enfrenta com armas espirituais. E os anjos foram criados para Deus, para a glória de Deus, a serviço de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra. São organizados em 3 coros de anjos, 3 grupos de funções distintas: querubins, serafins, tronos, potestades, soberanias, arcanjos, anjos. São 9 classes de anjos divididos em 3 grupos, mas não importa a classe. A tradição da igreja nos ensina que todos os anjos que servem a Deus são infinitamente superiores a qualquer demônio que vai contra a vontade de Deus. Alguns foram criados para o acesso à glória de Deus: querubins, serafins, aqueles que estão diante da glória de Deus, que foram criados para a glória de Deus, que estão diante de Deus. E existe o segundo grupo de anjos, que são os mediadores entre a glória de Deus e a criação feita. E existe um outro grupo de anjos que a sua missão é estar de modo mais direto com a criação, mas não deixam de contemplar também a face de Deus, e que foram criados para a glória de Deus. Todos os santos, todos tiveram uma experiência profunda com os anjos da guarda. Quando Nossa Senhora vai aparecer em Fátima, antes da sua aparição, aparece um anjo que vai preparar as crianças para a aparição de Nossa Senhora. E quando o anjo aparece para as crianças, eles vão perguntar: mas quem és? Ele vai dizer: eu sou o anjo custódio de Portugal. O que significa um anjo custódio? Anjo guardião. Além do anjo da guarda, uma nação tem um anjo dado por Deus para guardá-la. Além do nosso anjo da guarda, missões especiais dadas por Deus, são enviados anjos para guardar. Milhares, miríades e miríades, milhares e milhares de anjos foram criados, inúmeros. E aonde a palavra de Deus é anunciada, ali os anjos vêm. Aonde é levado o cálice do Senhor, ali os anjos estão presentes. Aonde é anunciado, aonde é invocado, aonde é proclamado o nome do Senhor, ali o céu se faz presente. E a palavra de Deus nos fala que quando Deus cria todas as coisas, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou o céu e Deus criou a terra. A palavra de Deus começa assim: no princípio Deus criou o céu e Deus criou a terra. O céu aqui não é esse firmamento que vemos, é o mundo espiritual, aonde Deus criou os anjos e depois cria o mundo material. Na eternidade Deus cria todos os anjos, chama a existência e fala daquilo que é a verdade, a vontade dele para cada existência. E alguns se rebelaram contra Deus, dotado de liberdade. A
tal ponto de poder negar o seu Criador. E eles passaram porque nós chamamos de uma prova na eternidade, e se rebelaram contra Deus. E quando se afastam daquilo que é a missão, daquilo que é a verdade, daquilo que é a luz, daquilo que é a vida, se tornam espíritos portadores de trevas, portadores de morte, que nós chamamos de demônios, e que Jesus vai chamar de espíritos impuros, que na palavra de Jesus vai dizer: espírito impuro, sai desse homem. São realidades que negaram a verdade de Deus e foram banidas da presença de Deus. Por isso os demônios, quando veem Jesus, vão dizer: Filho do Deus vivo, Jesus Nazareno, nós sabemos quem tu és, vieste nos atormentar antes do tempo. E Jesus dizia: cala-te e sai deste homem. Os anjos, quando passaram pela queda, é como os homens quando passam pela morte. Não existe mais a possibilidade de volta, mas na eternidade Deus concedeu aos anjos a possibilidade de voltar para o caminho correto, de se manter na verdade. Mas uma vez que o anjo cai, é como um homem que passa pela morte, não tem mais volta. E eles então deixam de ser anjos portadores de luz e se tornam espíritos impuros portadores de trevas, que chamamos de demônios. Espíritos impuros, duas realidades distintas que estão no mundo espiritual, que nós precisamos ter conhecimento, que precisamos compreender como eles agem, que precisamos compreender como o mundo espiritual, como o mundo angélico interfere nesse mundo físico, como eles agem quando são anjos por inspiração e quando são demônios por obsessão, por opressão, por um influxo que tenta muitas vezes oprimir, seduzir, impedir. Se tornaram inimigos do projeto de Deus. E como eles não podem fazer nada mais contra Deus, foram banidos, retirados da glória de Deus. Eles então vão tentar contra os filhos de Deus, que trazem a imagem e semelhança de Deus. Por isso o livro de Apocalipse vai dizer: o demônio, o dragão, a serpente, foi banida dos céus e precipitada à terra. Ai da terra, cuidado, pois o demônio desceu contra vós furioso para perseguir a mulher e a sua descendência, que é a humanidade. Que é a humanidade. Mas surgiu um anjo, Miguel, príncipe da milícia celeste, que foi criado por Deus com seus anjos para guerrear, para lutar, para impedir que a força do mal impeça com que a vontade de Deus se cumpra. São Miguel é chamado príncipe da milícia celeste, que o seu nome significa quem como Deus. Nada e ninguém tem poder como Deus. Rafael, que significa Deus te cura, toda cura provém de Deus, medicina de Deus. Gabriel, que significa mensageiro, anunciador da verdade e da vontade de Deus. Somente esses três nomes são revelados na Sagrada Escritura. Não existe outros nomes de anjos. Tudo que vem além disso vem da cabala, do ocultismo, do judaísmo, que não pode ser invocado, que não pode ser rezado. Somente Miguel, Gabriel, Rafael são os nomes dados na Sagrada Escritura e na revelação que nós trazemos da igreja, como nomes que podem ser invocados. Anjos que foram criados para a glória. E São Miguel é aquele que nos defende,
que foi criado para a luta, que foi criado para a batalha, para defender, príncipe da igreja de Cristo, aquele que vai estar à frente, que vai conduzir, que vai fazer com que a vontade de Deus se realize. E existe um santo chamado São Francisco de Assis. O padre está aqui com uma relíquia, um pedacinho do osso de São Francisco. Ele que instituiu, popularizou aquilo que nós estamos iniciando, um tempo de oração, invocando a presença do mundo espiritual, de São Miguel Arcanjo e dos anjos para nos defender. São Francisco foi um grande santo, que viveu em tudo e queria fazer em tudo a vontade de Deus, mas sabia que sozinho não podia, e ele queria que o sobrenatural, que a graça de Deus viesse em seu auxílio, e ele sabia do poder e do ministério que os anjos têm, para que uma santidade fosse vivida na concretude daquilo que é a vontade de Deus. E ele sabia que o tempo, um tempo de quaresma, que a igreja determinada, era um tempo forte de graça de Deus. E ele adorava quando era o período da quaresma, fazer jejum, rezar, confessar, fazer penitências. Só que ele falava: uma quaresma só num ano é pouco, eu preciso de mais. Para eu fazer a vontade de Deus eu preciso de mais. A minha humanidade, a minha fraqueza, o meu limite precisa mais de Deus. E ele então criou mais 2 tempos ao longo do ano para fazer a vontade de Deus, e se mantém em oração. Criou 30 dias em honra a Nossa Senhora, que ele rezava, clamava, pedia, fazia jejuns e orações em honra à Virgem Maria. E depois, no segundo semestre, ele cria mais um tempo de oração. Ele passava 40 dias no Monte Alverne em oração, clamando, invocando a presença de quem? São Miguel Arcanjo. Fazia oração, fazia jejum, passava todos os anos 40 dias rezando, clamando, invocando, pedindo a ação e a intervenção do mundo sobrenatural nas realidades concretas da vida. O anjo que foi dado para te guardar, te proteger, serve-te dele, ensina São Padre Pio. Um anjo que foi dado para nos conduzir, para nos orientar, para nos proteger, para nos defender, serve-te dele. Invoca, clama, oferece orações, penitências, sacrifícios, jejuns, aquilo que nós vemos no livro de Tobias, aonde os anjos utilizam daquilo que nós fazemos, sofremos, os desafios, as dificuldades, os sofrimentos, nós oferecemos, tudo é utilizado por eles para a glória de Deus, para a glória de Deus. E ele então faz um tempo intenso, e foi no período que antecedia a exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro, que quando ele rezava e clamava e pedia e oferecia os seus sacrifícios a São Miguel, que ele teve uma experiência mística de ver um querubim, um anjo que foi criado para a glória de Deus, chagado diante dele, queimando com o fogo da presença do Senhor. E a partir daquela experiência mística, de uma experiência única que ele teve, o Senhor transformou o seu corpo à semelhança daquele que ele amava, o Senhor crucificado, e ele carregou no seu corpo as marcas da paixão do Senhor. Toda graça intermediada pelos anjos. E é isso que nós queremos viver ao longo destes 40 dias, 50 dias. A quaresma, quando se fala quaresma de São Miguel, começa no dia 15, dia da Assunção de Nossa Senhora, e vai até véspera da festa de São Miguel. Se a gente contar todos os dias, tirando o domingo, dá 40 dias. Mas o padre não faz 40, o padre faz 50. Nós começamos hoje e vamos fazer 50 dias, uma cinquentena, que é um tempo de algo novo, como a experiência de Pentecostes, que foi 50 dias para que o novo de Deus se realizasse depois da paixão e ressurreição. É isso que nós pedimos, que o novo de Deus se realize pelo ministério dos santos anjos.
invoque o seu anjo. Faça essa experiência nesse período de fazer na sua casa um altar a São Miguel, de colocar ali uma imagem, de todos os dias rezar, de oferecer a sua vela, a sua oração, de clamar todos os dias, e verá a experiência do céu lutando diante de você. Quantos testemunhos eu já tive desse período de 50 dias de São Miguel. E São Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra os homens, a nossa luta não é contra o homem de carne e sangue, a nossa luta é contra os anjos espalhados nos ares. E a nossa luta é com Deus, é Ele que tem que lutar, é os anjos que tem que lutar a nosso favor. É isso que nós queremos pedir ao Senhor, que faça por nós ao longo desse tempo de oração, que o sobrenatural, que o céu se abra diante de nós e que possamos fazer a experiência do sobrenatural de Deus diante de nós. Fica de pé, fica de pé. Levante suas mãos, reza com o Padre. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço pelo meu anjo da guarda, que me guarda, que me protege, que recebeu de ti a missão de minha salvação, que Ele cumpra em mim todo o mistério revelado na eternidade, para a minha vida, para a minha alma, para a minha salvação. Eu te agradeço, Senhor, por todos os santos anjos, fiéis cumpridores da tua palavra. Te agradeço, Senhor, por São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. E eu peço, Senhor, pela intercessão de São Francisco de Assis, que ao longo deste período eu faça a experiência de ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos, sobre a minha vida profissional, sobre a minha vida financeira. Senhor Jesus, abra os céus e faça com que os seus anjos caminhem diante de mim, me defendam. Eu peço, São Miguel, que me defenda de todas as forças espirituais do mal. Eu faço em nome de Jesus a renúncia a todos os espíritos impuros. Nenhum deles tem poder, tem autoridade sobre mim. Peço, São Miguel, que me defenda, que alcance dos céus todas as promessas que Deus tem para mim, para minha família. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus.